equipe brasileira de ginástica olímpica perdeu seu principal representante no Mundial de Londres. Diego Hipólito não ficou entre os 8 classificados para a final do solo. Um erro na última aterrissagem deixou o brasileiro com o 9º lugar. Por outro lado, o estreante Arthur Zanetti conseguiu ir às finais da prova das argolas. Sérgio Sasaki, outro novato de apenas 17 anos, garantiu lugar na decisão individual geral. Quarta-feira foi um dia decisivo para a Copa de 2010. Na América do Sul e na Europa, a última rodada das eliminatórias definiu os classificados diretos e os times que irão para a repescagem do Mundial. Mais informações com o repórter Gustavo Lima. Em jogo acirrado, a Argentina garantiu a classificação aos 39 minutos do segundo tempo. O resultado colocou a equipe uruguaia para a disputa da repescagem. Já a seleção brasileira contou com um tropeço do Paraguai para manter o primeiro lugar na tabela. Na Europa, Portugal e França não conseguiram pontos suficientes e lutam por uma última chance de classificação. Gustavo Lima, para o Jornal da Web. Hoje em dia é cada vez mais comum jovens reclamarem de dor nas costas e os motivos, na maioria das vezes, estão no dia a dia dos adolescentes. O repórter Anderson Figo conversou com um especialista para entender por que isso acontece e o que é preciso ser feito para evitar esse tipo de problema no futuro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% da população mundial tem ou terá problemas de má postura. Segundo os especialistas, a prática de esportes como a natação auxilia na correção da má postura e na prevenção dos problemas de coluna. Você acha que você tem má postura física? Tenho. Durante o trabalho, eu sento quase com as costas na cadeira, eu me sinto muito mal. Para dormir também, eu não tenho uma postura, acho que adequada para dormir, porque às vezes eu acordo com dores nas costas. Então, eu fico no computador na faculdade, também eu trabalho em frente ao computador e assim, quando chega ao final da tarde, eu já sinto doer, assim, dor no pescoço, de ficar muito tempo sentada e é desconfortável mesmo. Eu tento sentar de maneira diferente. O problema é, na verdade, estar no costume, né? Porque você começa sentando de maneira diferente, mas depois você acaba voltando a outra posição errada, tudo. É bem complicado se readequar a isso. Eu pratico esportes, né? Mas agora, assim, procurar sentar de uma maneira correta, isso na teoria é legal, né? Mas na prática, às vezes você chega na correria, no trabalho, você acaba esquecendo. Vocês atendem algumas pessoas da sociedade aqui na própria universidade. Eu queria saber se vocês têm muitas reclamações de jovens com problemas de má postura. Recebemos, a gente tem recebido bastante, tem até aumentado o número de crianças e jovens, ainda adolescentes, bem novos, com alterações da coluna, da postura. Quais são as principais reclamações deles? A maioria dessas alterações são decorrentes de má posicionamento, né? Seja na cadeira, quando a criança fica sentada na escola ou em casa, seja de carregar peso de forma inadequada, então o uso da mochila de forma incorreta, o uso de uma bolsa. Essas são as principais causas, né? A maior parte das crianças. Existem outras causas, algumas relacionadas a doenças específicas, mas em número são menores. Os médicos recomendam que os cuidados com a coluna devem ser mais intensos dos 12 aos 16 anos. Idade em que os jovens estão na fase definitiva de formação da coluna. A maioria dos problemas posturais surgem durante a juventude devido ao excesso de peso nas mochilas, a postura adotada durante o uso do computador e até mesmo fatores genéticos e o crescimento acelerado. O número de radares em rodovias federais deve aumentar em 8 vezes nos próximos 5 anos. Serão quase 2.700 novos equipamentos, que começaram a ser colocados em funcionamento já em 2010. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a fiscalização não é feita desde 2007, quando o contrato com o consórcio venceu. Agora, as rodovias federais brasileiras vão ficar sem radar até 2010. Mas, um edital do Ministério dos Transportes diz que já ano que vem serão investidas mais de R$1 bilhão na instalação de novos aparelhos. Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo são os estados que vão mais receber equipamentos. Juliana Dutra, para o Jornal da Web. O prazo para pedir transferência de local da prova do Enem acabou hoje à meia-noite. Até a tarde desta quarta-feira, cerca de 1.500 pessoas haviam pedido para serem transferidas. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 5 e 6 de dezembro a 4 milhões de estudantes. Os locais das provas serão confirmados pelo correio, e-mail ou mensagem pelo celular. Os portadores de deficiência estão conquistando cada vez mais espaço no ensino superior. Segundo dados do censo escolar, o número quase triplicou nos últimos 9 anos.
A estudante de teologia Kari decidiu se aventurar no mundo acadêmico há 5 anos. Ela enfrentou o desafio de ser uma das primeiras alunas portadoras de deficiência visual na universidade. Foi uma adaptação, além da adaptação como aluno, né, como aluno, vamos dizer assim, normal, né, eu tive que fazer a adaptação como deficiente visual. Foi com muito diálogo, conversando mesmo sobre as matérias, com os professores como eu poderia trabalhar, com a ajuda da minha turma, né, na questão das leituras. Então o primeiro ano foi o mais difícil. Kari é um exemplo do que acontece no ensino superior do país. O número de alunos portadores de deficiências que ingressam na universidade aumentou 180% entre 2000 e 2005. O levantamento do